O Revista TST está de volta e vamos conferir as decisões de destaque das turmas do tribunal. O Giro de Notícias começa com o julgamento da 8ª turma. Um auxiliar da Coca-Cola não vai receber indenização por danos morais devido à reversão de justa causa em juízo. No caso julgado pelos ministros, a empresa alegou que o profissional havia sido dispensado em razão de faltas injustificadas. Mas o TRT no Rio de Janeiro afastou a justa causa, por entender que não houve comprovação das supostas faltas e condenou a empresa ao pagamento de R$ 5.000 de indenização por dano moral ao empregado. Ao julgar o recurso da empresa ao TST, o relator, ministro Márcio Eurico, afastou a indenização, por entender que mesmo que a justa causa tenha sido revertida em juízo, não cabe reparação civil quando não for demonstrado efetivo prejuízo à honra ou à boa fama do empregado. A decisão foi unânime. E a 3ª turma decidiu que uma empresa de medicina diagnóstica não vai precisar contratar médicos na condição de empregados. O vínculo de emprego foi mantido apenas para os médicos que trabalhavam de forma subordinada antes de entrar em vigor a lei da terceirização e a reforma trabalhista. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho contra a terceirização da contratação de 1.400 médicos para trabalhar em todas as unidades da empresa no Rio de Janeiro. De acordo com o MPT, os profissionais eram obrigados a abrir pessoa jurídica para manter a prestação de serviços. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Rio de Janeiro entendeu que se tratava de pejotização, em que o profissional constitui pessoa jurídica para prestar serviços, mas na prática tem perfil de empregado. O TRT determinou que o laboratório deixasse de contratar novos médicos por meio de pessoa jurídica para atividade fim e condenou a empresa ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 3 milhões. Além disso, fixou multa diária de R$ 5.000 por empregado em situação irregular. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. No recurso de revista, o Laboratório de Medicina Diagnóstica argumentou que não ficaram configurados os requisitos do vínculo de emprego, a exigência de constituição de pessoa jurídica para contratação, nem a existência de dano moral coletivo. Disse ainda que deveria ser aplicada a Lei 13.429 de 2017, a chamada Lei da Terceirização, que regula os prestadores de serviço. O relator do recurso na 3ª turma do TST, ministro Agra Belmonte, ressaltou que a partir da vigência da lei da terceirização e da reforma trabalhista, a empresa pode terceirizar serviços livremente, até mesmo na atividade fim. A turma seguiu o entendimento do relator e determinou que a empresa assine a carteira de trabalho apenas nos casos em que ficar comprovada a subordinação, com obrigação de comparecimento, horário de trabalho e impossibilidade de substituição. Dessa forma, foi excluída a condenação referente à contratação de médicos autônomos ou por meio de pessoas jurídicas, a partir da vigência das duas leis. O Giro de Notícias encerra com o julgamento da 6ª turma. Um camareiro de navio de cruzeiros internacionais conseguiu ter a contratação regida pela legislação trabalhista brasileira. O pedido havia sido negado pelo TRT no Paraná, que levou em conta que no contrato de trabalho apresentado pelo camareiro, todos os direitos e deveres dele estavam claramente expostos e que ele havia recebido em dólares americanos. Mas, ao julgar o caso no TST, a relatora, a ministra Cátia Arruda, afirmou que a jurisprudência de 7 das 8 turmas do TST em relação ao tema é de aplicar a legislação brasileira de proteção ao trabalho quando ela for mais favorável do que a estrangeira. Para a relatora, a aplicação da legislação brasileira mais favorável aos trabalhadores brasileiros e de outra legislação aos estrangeiros no mesmo navio não afronta o princípio da isonomia. E essas e outras notícias você também pode conferir e comentar na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/tstjus.